Senhoras e senhores e todos aqueles que acompanham nosso trabalho ao vivo pela internet, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos da 9ª reunião ordinária de 2014. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre dos Santos. Está ligado. Presente. Vereador Valdeci Fernandes. Presente. Vereador Edio de Oliveira Souza. Presente. Vereador Écio Minozzi Júnior. Presente. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Presente. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Presente. Vereador Marco Antônio Ribeiro de Santos. Presente. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Presente. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Presente. Presente. Vereador Rafael Tadeu Martim. Presente. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Presente. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Presente. Vereador Walid Ali Hamid. Presente. Estando presentes todos os senhores vereadores e vereadora, declaro aberta a presente reunião. Convido a vereadora Tia Val para fazer leitura de versículos da Bíblia Sagrada e que todos, por favor, se possam em pé. Salmo 23. Inimigos, unge com óleo a minha cabeça e meu cálice. Transbordam meus dias e minha vida, e habitarei na casa do Senhor longos os dias. Amém. Presidente, Pois não. gostaria de pedir um minuto de silêncio para o falecimento do Antônio Sérgio dos Santos, falecido dia 27/3/2014. No momento oportuno faremos, vereadora. Obrigada. Pois não, vereador? Alô? Senhor presidente, com atenção, eu gostaria também de pedir um minuto de silêncio pela senhora Regina Soares Pimenta, ocorrido dia 26/3 desse ano. Momento oportuno faremos. Pois Eu não, gostaria de vereador? compartilhar esse passamento com o Pois não, vereador vereador. Rafael. Matérias do Poder Executivo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa da matéria do Poder Executivo. Prestação de contas número 3 de 2014. Prefeitura Municipal de Mariporã. Prestação de contas do exercício financeiro de 2013. Matérias do Poder Legislativo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de sua ementa. Projeto de lei número 198 de 2014. Márcio Alexandre Emídio de Oliveira dispõe sobre a denominação de Praça Emílio Santiago, o sistema de recreio localizado no liame dos loteamentos Parque Friburgo, 2ª e 4ª seções e Parque Teresópolis Paulista, neste município. Estarei solicitando à mesa a retirada da indicação 247 de 2014 de minha autoria. Expedientes recebidos de diversos. Solicito ao segundo secretário que informe se existe relação de correspondências recebidas. Correspondências recebidas. Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o programa Pagamento de Assistência Farmacêutica Básica Municipal no valor de R$ 14.103,31. Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o programa Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde Municipal no valor de R$ 56.784. Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o programa Pagamento de Saúde da Família no valor de R$ 49.910. Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde
para o programa Pagamento de Saúde Bucal Municipal no valor de R$ 4.460. Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o programa Pagamento do Centro de Especialidade Odontológica Municipal no valor de R$ 8.250. Câmara Municipal de Mariporã, 1º de abril de 2014, Luiz Carlos Bilhagarrão, chefe de divisão secretaria. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vamos passar para a indicação. Solicito o segundo secretário que faça a leitura das indicações. Relação de indicações. Vereador Rafael Tadeu Matim, de 236 a 238. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes, de 239 a 241. Vereador Ricardo Vieira da Silva, 242. Vereador Valide Ali Amide, de 243 a 245. Vereador Écio Minozzi Júnior, 246 a 248. Vereador Ed de Oliveira Souza, de 249 a 251. Vereador Oswaldo Loureiro Filho, 252 a 253. Vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira, de 254 a 256. Vereador Marco Antônio Ribeiro Santos, 257. Vereador Marcos Pinto Barbosa, 258. Vereador Valdeci Fernandes, de 259 a 261. Vereador Júlio Venildo de Oliveira Dantas, de 262 a 264. E vereador Alexandre dos Santos, 265 a 267. Está lidas as indicações. Obrigado. Vamos passar às moções. Convido o vereador Aladim para que faça a leitura da moção número 2 de sua autoria. Boa noite a todos. Moção de congratulações número 2, 2014. Senhor presidente, considerando que o prefeito municipal, Dr. Márcio Cavalcante Pampuri, tem auxiliado muitas pessoas e as pessoas do bairro Olho d'Água, mais precisamente do local conhecido como Vale da Truta. Considerando que foi feita uma parceria entre a Prefeitura Municipal e os moradores para a realização de obras de instalação de tubos na Estrada 23, considerando que também o prefeito tem se proposto a sempre fazer bem aos cidadãos do município. Apresenta a outra mesa na forma regimental, depois de ouvir o colendo plenário, a moção de congratulações ao doutor Márcio Pampuri, diante de toda a contribuição aos municípios da cidade. Plenário, 27 de março, 1º de abril de 2014. Valide Ali Ramires. Está lido, senhor presidente. Coloco em discussão a moção. Algum vereador para discutir? Não havendo vereadores para discutir a moção, coloco em votação que é simbólica. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade a moção de congratulações número 2 de 2014. Passaremos agora para o uso da palavra no expediente. Solicito ao segundo secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição. Vereador Édio de Oliveira Souza. Com a palavra, o professor Édio. Rafael. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres pares, público presente e a todos os internautas que acompanham os trabalhos legislativos. Senhor presidente, eu começo o meu discurso hoje falando do dia de ontem. Ontem, 31 de março, lembrou e sempre será lembrado na memória de todo o povo brasileiro como o início de um período sombrio e de uma página negra da história do Brasil, que teve início no dia 31 de março de 1964, derrubando o então governo do ex-presidente da República, João Goulart, e instaurando uma ditadura militar que durou mais de 20 anos nesse país, né, e que muitos de nós aqui vivemos esse período difícil. Eu, na verdade, comecei a entender a ditadura militar no final dos anos 70, início dos anos 80, e militei como membro da UNE, União Nacional dos Estudantes, ao lado de outros movimentos políticos, sociais, religiosos, que protestavam pelo fim da ditadura. Hoje nós temos os depoimentos saudosistas daqueles que viveram no período, que é sempre para lembrar dos anos de chumbo, das torturas perpetradas
pelo DOI-CODE, contra civis, do AI-5, e tudo isso para justificar a questão da violência praticada pelos órgãos do governo. Todos os brasileiros que lutaram contra a ditadura tinham como objetivo construir um Estado de Direito democrático, que é justamente o que nossa Constituição de 1988 prega. Realmente, ela é o que de melhor pôde sair da cabeça de todos os que representavam o Congresso Nacional em 1988, quando ela foi promulgada. Não podemos negar aqui os avanços que se deram de 1985 para cá, com a democratização da educação, possibilitando mais jovens aos cursos superiores, criação do SUS, com suas mazelas e precariedade que nós vivemos, né? Nós vimos também a liberdade de imprensa. Estamos aí com muitos jornalistas que têm esse trabalho em nossa cidade. A participação da mulher em todos os segmentos, avanço da tecnologia, os meios de comunicação, mas, em alguns casos, continuamos a fazer o mesmo que os militares faziam. Um exemplo, por exemplo, é a obrigatoriedade do voto. Serviço militar obrigatório. E eu acho que a principal é a permanência da violência, que não era para ter esse crescimento que hoje assusta todo o povo brasileiro. A violência me assustava naquela época da ditadura e continua, em tempos de democracia, assustando. Não é à toa que, falando dos saudosistas, né, da época da ditadura, que fala em alto e bom som, está aí o Enésio, que viveu esse período, muitos falam, se for para ter essa democracia, nesses termos da nossa, é melhor voltar à ditadura. Lógico que eu não concordo. Ditadura nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Ontem mesmo, aqui, o presidente, o prefeito e o Enésio, o presidente do CONSEG, estiveram numa reunião com o secretário estadual de Segurança Pública, o Fernando Grella, para tratar justamente de assuntos de segurança no nosso município, questão de falta de policiamento, e também é o exemplo que o Brasil sofre com essa falta de segurança em todas as cidades. Estamos aí na véspera da Copa do Mundo, parece que nossas autoridades estão preocupadas somente com a segurança dos turistas estrangeiros que vão vir para aqui, né? E depois da Copa, não sabemos se continuaremos com essa falta de segurança ou se, de repente, vai ser um exemplo para começar a investir em segurança pública nesse país. Agora, eu gostaria, senhor presidente, de fazer meus ofícios e peço que o meu primeiro ofício seja enviado ao senhor prefeito municipal para que, juntamente com o departamento competente, promova a limpeza do escadão que liga a rodovia Fernão Dias, na altura do quilômetro 56, com a rua Severino Nogueira de Brito, no Jardim Gebion, Terra Preta. Segundo ofício, gostaria que fosse oficiado também ao senhor prefeito para que, juntamente com o departamento competente, resolvam os problemas de luminárias, carros abandonados e falta de asfalto na rua Fernando Espada, no Jardim Espada, nessa comarca. E o terceiro e último ofício, quero que seja endereçado também ao senhor prefeito municipal para que promova o aumento de jazigos lá no cemitério de Terra Preta. Já foi motivo de cobrança desse vereador aqui, não me lembro se foi indicação ou ofício, é de meu conhecimento que o cemitério atualmente possui só 20 jazigos disponíveis, o que é insuficiente para servir a população. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Rafael Tadeu Martim. Com a palavra, o vereador Rafael Tadeu. Boa noite a todos, senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, vereadoras, ao público presente e àqueles que nos acompanham pela internet. Vereador Édio,
eu gostaria até de parabenizá-lo e colocar também sobre os 50 anos da tal ditadura. Iniciando, senhor presidente, é como um pesadelo, né, que ainda provoca calafrios e aflições e não se dissipa com os raios da manhã. O golpe militar de 31 de março de 64, que completou os 50 anos ontem, né, ainda está vivíssimo na nossa memória, na memória do país, com um período de tenebrosas violações da liberdade. Liberdade dos direitos humanos, que deixou milhares de mortos, desaparecidos e torturados, que se prolongou por longos 21 anos, até dia 15 de março de 1985, com a posse do civil José Sarney e a instauração da nova República. Um período de excessos que não se curvou até hoje a julgamento, né, histórico de fato, ainda que existam movimentos concretos e tentativa de apurações dos abusos. Nada ainda aconteceu. Como é que dizer, seria uma consideração da minha parte. E eu gostaria de aproveitar agora, entrar com meus ofícios, né, solicitando ao senhor prefeito que determine ao departamento competente asfalto concreto nos seguintes locais: Rua Curió, Rua Mocho, Rua Rouxinol, todas localizadas no bairro das Paineiras, Mato Dentro. No meu segundo ofício, senhor presidente, também eu solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente alargamento de via no seguinte local: Estrada da Campininha, Jardim da Lagoa, também em Terra Preta, por toda a extensão. Essa solicitação se faz necessária, pois a via encontra-se estreita, dificultando a passagem até de veículos, mais de um veículo. E, no meu terceiro e último ofício, solicito também ao senhor prefeito que determine ao departamento competente pintura da faixa de solo, tá? Faixa mão dupla, no seguinte local: Estrada Noberto de Moraes, 5 Lagos. A solicitação também se faz necessária, pois a sinalização está apagada, trazendo risco aos motoristas e pedestres. Senhor presidente, também quero aproveitando e fazer um convite, tá, a todos. O Conselho Comunitário de Segurança de Mariporã convida você e a sua família para participarem da reunião ordinária que será realizada dia 3 de abril de 2014, às 19h30, nas obras sociais São José, que é cito a Rua Pio 12, número 130. Nessa reunião estarão presentes a delegada de Polícia Civil, o comandante da Polícia Militar, representantes da Prefeitura e da Câmara Municipal, lideranças de bairros, diretoria do CONSEG, para que todos juntos discutam a segurança da nossa gente. Uma frase interessante que eu achei aqui é assim: para que os maus triunfem, né, basta que os bons não façam nada. Então, minha gente, nós temos que fazer alguma coisa, não vamos deixar o mal triunfar. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Próximo vereador inscrito. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Com a palavra, doutor Ricardo. Senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, público presente, internautas que nos assistem, uma boa noite. Senhor presidente, hoje eu subo essa tribuna com muita alegria e queria aqui trazer uma história. E antes de fazer essa história, eu queria que fosse oficializado ao senhor, excelentíssimo senhor prefeito municipal, e também à Associação Comercial de Mariporã, se pudesse, também a qualquer cidadão que esteja aí nos assistindo pela internet, pela TV Câmara, uma história que aqui eu vou contar. É a respeito de ajudar um cidadão mariporanense a realizar o seu sonho. Esse cidadão mariporanense, de que eu irei falar, ele é professor de educação física na nossa cidade. Ele trabalha como instrutor de canoagem aqui nesse projeto Navega de nossa cidade, dando aulas para os alunos de 10 a 15 anos de idade.
Esse cidadão, senhores, é um cidadão mariporanense que disputou, para quem não sabe, a primeira etapa da Copa do Brasil de canoagem, que foi realizada na USP de São Paulo, consagrando-se campeão nas modalidades de 200 e 500 metros. Com esse feito, senhores, esse atleta cidadão mariporanense, ele conseguiu um índice da Confederação Brasileira de Canoagem para representar o Brasil no Campeonato Mundial na Rússia no mês de julho de 2014. E também, senhores, o Pan-Americano no México do mês de agosto. Ainda, este ano, esse cidadão, que eu vou dizer o nome, ele vai disputar 2 etapas na Copa do Brasil de canoagem e o Campeonato Brasileiro neste final de ano. Este atleta é um atleta da nossa cidade, é um cidadão que carrega o nome da nossa cidade nos campeonatos em que ele disputa, sem ganhar 1 centavo. E tem mais, senhores. É um atleta, esse atleta, cidadão mariporanense, para vocês que não conhecem, ele é um deficiente físico. Ele não tem um membro inferior esquerdo. Ele foi acometido com uma patologia, uma neoplasia maligna, o qual, infelizmente, perdeu o seu membro. E, mesmo assim, enfrentando todas essas dificuldades, ele representa a nossa cidade de uma forma digna e por um sinal muito bem e que nós aqui não conhecemos. Nenhum de nós aqui conhecemos. Os índices e os resultados desse atleta está na CBCA. CBCA é da canoagem, da Confederação Brasileira de Canoagem. E o nome dele, e eu tenho também aqui a condição de falar porque eu conheço, ele chama André dos Santos Prates. Ele só pede uma coisa para nós. Ele pede um apoio que é esse ofício que eu estou pedindo ao senhor prefeito municipal e também à Associação Comercial de Mariporã para poder custear uma coisa que é simples, é a viagem. E ele está representando a nossa cidade. Ele está tanto representando a nossa cidade que nós aqui nem conhecemos, e de nível internacional. Todo mundo chega num ponto que é muito bom tirar foto, mas a foto é uma consequência de simplesmente da nossa posição de querer aparecer muitas vezes, porque ele tem que conseguir, com um esforço próprio dele, para poder representar Mariporã. Parabenizo, sim, o senhor André dos Santos Prates. Conheço, inclusive, é uma pessoa de uma pessoa extremamente, competente na sua atividade de exercer a sua educação física e enfrentando tantas dificuldades que ele traz aqui o nome da nossa cidade. Então, esse ofício, eu queria que fosse encaminhado para o prefeito, para ele, pelo menos, se sensibilizar e colocar, na posição de ajudá-lo. E ajudar não só ele, mas a cidade, nossa cidade, que, sim, traz tantas coisas que a gente aqui se coloca como posições indelicadas, como a dengue, como problema de saúde, como problema de água, como problema de saneamento. Então, eu acho que podemos falar alguma coisa boa. E essa coisa boa ela vem através do esporte. E o esporte é uma solução muito grande para se desviar as crianças da droga, para se desviar as crianças da marginalidade. O esporte ele tem tudo a ver com aquilo que eu prego. Eu prego a saúde. Como todos nós aqui temos uma obrigação de trazer aos nossos cidadãos aquilo que muitas vezes falta, saúde na nossa cidade. Também nós brigamos muitas vezes aqui na condição de violência, de marginalidade. O esporte pode ser uma solução, senhor presidente. E também, como esse cidadão, ele pode ser um exemplo para muitas crianças e até para nós, que nós precisamos, sim, apoiar essas atitudes. Representar a nossa cidade, representar a condição de que esse cidadão ele está exercendo a cidadania através do esporte.
Aqui também, né, falando em esporte, eu queria aqui que todos vocês conhecessem também uma pessoa que veio nos prestigiar. Ele é o campeão do Jungle Fight. Ele chama Tatá. É aquele rapazinho de camisa vermelha. O Tatá é o Davi. E eu já vi ele até na televisão, Tatá, né? Vi você lutando, vi você, como que você se dedica. Ele é o campeão do Jungle Fight, que é, né, a escola do MMA, né, que está aí, né, na onda da crista, na crista da onda, né, relacionado com a atividade de dar exemplos para nossas crianças para seguir esse esporte e que hoje tem aí um conceito mundial pelo UFC, Ultimate Fighter. Também queria parabenizar, junto com o Tatá, que é o Davi da Silva, esse atleta, que também ele tem os apoios. E eu conheço aqui uma pessoa que também está presente, que é um dos exemplos maiores do setor do jiu-jitsu, que é o Alê. Eu não sei o nome inteiro do Alê, mas eu chamo ele de professor Alê. Ele tem um conceito muito importante dentro do estado de São Paulo. Inclusive, ele está à frente do primeiro Open de Jiu-Jitsu, né, de Mariporã. Né? Obrigado, Alê, pela sua condição de estar aqui levando um esporte que é um incentivo para nossas crianças. Eu também não poderia deixar aqui de também colocar o professor Morsa, né, também, que vocês deveriam conhecer, é o campeão paulista de jiu-jitsu aqui em São Paulo. Então, aqui nós temos 3 representantes importantes na área do esporte, e é na área em que, às vezes, nós desconhecemos. Nós falamos muito em política, mas nós esquecemos que também a política no esporte faz bem para a cidade. Então, parabenizo todos vocês, muito obrigado, e que seja, né, esse primeiro Open aberto de jiu-jitsu, vai ser no dia 13, se não me engano, né? Tomara que vai ser um sucesso, e que venha, senhor presidente, 600 atletas das academias de todo o estado de São Paulo. Quase que, né, uma quantidade importante de academias vem prestigiar aqui a nossa cidade, e que vai ser motivo de mídia, vai ser motivo de aparecer na televisão, pelo menos alguma coisa boa de Mariporã. E é o esporte. Pelo menos, eu acho que isso a gente pode participar, isso a gente pode dar o apoio, porque são exemplos que estão aí. Então, senhores, essas pessoas são as pessoas que nós temos que, né, ter, né, um apreço muito importante. Por quê? Porque eu tenho que agradecer vocês. O esporte também é saúde. Bom, continuando, sabemos que teve a festa aí em Mariporã. Então, parabenizo a nossa cidade pelos seus 125 anos. Eu gostaria também de aproveitar o momento que eu estou na tribuna, de mandar um ofício ao senhor prefeito, né, parabenizando e congratulando pela festa, que também, né, é um aniversário da nossa cidade. Muitas vezes nós podemos dizer que a gente, né, pode simplesmente, né, ter, né, muitas coisas a comemorar, mas muitas coisas também, né, a gente desejaria comemorar de uma forma melhor. Mas, mesmo assim, Mariporã, nós estamos aí para poder simplesmente tentar ver se nós fazemos alguma coisa boa para a nossa cidade. Problemas a gente tem e vamos tentar, juntos, resolvê-los da melhor forma possível. Então, parabenizando Mariporã pelos seus 125 anos, eu queria mandar um ofício para o senhor prefeito municipal, Márcio Pampuri. Aqui também foi colocado sobre a ditadura de 64. Eu acho que, né, nós temos aí, para quem estudou história, para quem sabe, né, do golpe de 32, é isso, né, meu vereador? Não é? E que hoje está aí se colocando numa posição de que
sirva de exemplo para a gente e que ditadura nunca mais. Ou seja, não vamos cercear a liberdade de expressão que aqui nós, né, tanto almejamos nessa Casa de Leis. Não tendo mais nada a falar, senhor presidente, né, eu agradeço a atenção de todos e desejo uma boa noite a todos e parabenizo mais uma vez, né, esses exemplos do esporte na nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Com a palavra, tia Val. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, senhores e senhoras aqui presentes. Meu primeiro ofício, senhor presidente, senhor prefeito José Ailton, no sentido de patrulhar e cascalhar a antiga Estrada da Lagoa, do Jardim Ter Casa. Meu segundo ofício, senhor prefeito, no sentido de viabilizar serviço 24 horas da Polícia Militar em Terra Preta, porque lá se encontra meio a desejar. Meu terceiro ofício, senhor prefeito, contatar o departamento competente, a ETM, a fim de que faça estudo na possibilidade de completar uma linha de ônibus no bairro do Corumbá até o centro de Terra Preta. Aquele povo é muito sofrido, presidente. Eles vêm a pé, não tem condução, assim, nem para nada. Quando as pessoas querem deslocar para o posto de saúde, tem que pegar um táxi, porque é um descaso total com aquele povo. Obrigada. Obrigado, vereadora. Próximo vereador inscrito. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Com a palavra, doutor Oswaldo. Oswaldo, ele vai falar. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Eu peço que seja enviado um ofício ao prefeito municipal para que providencie a recuperação da estrada do Rio Acima, já que tem vários buracos naquela estrada que precisam ser recuperados. Aqui também não vou deixar de falar da ditadura, até porque eu vivi a ditadura militar, né? Na minha adolescência, minha vida universitária foi toda ela vivida no regime militar. E posso lhes dizer que não foi nada fácil e muitos amigos meus simplesmente deixaram de estudar e desapareceram. Mas esse período da ditadura militar tem muita história, tem muitos detalhes que são muito interessantes de ser estudado. O vereador Edio falou aqui da UNE, um dos primeiros atos de repressão da ditadura militar foi atear fogo à sede da UNE na cidade de São Paulo. Mas eu vou falar aqui de Mariporã. Mariporã tem uma história na ditadura militar que poucos conhecem. E uma história assim muito negra na história da ditadura em nosso país. Talvez vocês possam lembrar do nome que foi dado à Avenida Leonor de Oliveira. Aquela avenida ali, ela antes recebia o nome de Henning Albert Bornstein. Esse cidadão, ele era morador aqui em Mariporã, num bairro onde outros empresários faziam parte. Outros empresários tinham chácaras ali. Ele era presidente do Grupo Ultra. Esse cidadão, assim que terminou a ditadura, a Câmara revogou a lei que dava o nome a esse cidadão. Esse cidadão foi o presidente da Operação Bandeirantes. Quem conhece um pouco da ditadura sabe o que eu estou falando. A Operação Bandeirantes era uma operação paramilitar financiada por empresários, grandes empresários do estado de São Paulo, e presidida por este cidadão. E ele morava em Mariporã. Daí ele recebeu o nome aqui na rua. Quem quiser conhecer um pouco da história desse cidadão, que inclusive é ele que trouxe para o Brasil a máquina que dava choque nos presos políticos,
Tem na internet, é só pesquisar o Cidadão Boylensen. Lá tem um vídeo, um filme, que mostra quem foi ele. Inclusive, tem depoimento das pessoas que o assassinaram em represália aos assassinatos que ele comandava através da parapolícia. É uma história que está aqui, na cidade. Ele é daqui, muita gente conhece ele. Então, assim, isso é só um detalhe da história negra da ditadura militar. Muitas histórias assim aconteceram. Mas aqui em Mariporã tem isso. E logo em seguida que acabou a ditadura, então foi revogada a lei e dado um outro nome, sabiamente, à Avenida René Albert Boylensen, uma avenida principal da nossa cidade. É bom lembrar para a gente não esquecer, né, o quanto é difícil a perda da liberdade, né? Então é bom mesmo estudar esse período da história do nosso país, porque aprendendo o que aconteceu nesse período com as pessoas e com a liberdade democrática, a gente luta para que isso não volte a acontecer. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Vereador Écio Minoso Júnior. Solicito ao vereador Marco Antônio que assuma os trabalhos. Com a palavra, o vereador e presidente dessa casa, Écio Minoso Júnior. Eu, ao mesmo tempo, queria agradecer a presença do ex-vereador dessa casa, Júlio Ruiz. Boa noite a todos, senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, senhoras e senhores. Cumprimento, estendendo aqui o nosso ex-vereador, amigo, Júlio Ruiz. Faz falta. Os atletas, o Davi, né? Davi da Silva, o Alê, o outro menino aí que está na luta, né? E a gente parabeniza, e sei que o esforço de vocês no esporte amador não é tão simples. Cumprimento o Cacá, do Partido Verde, o seu Enésio Lopes, do Conseg, mais o pessoal do Conseg, o pessoal da OAB aí presente, e os nossos assessores, senhoras e senhores, o nosso procurador da Prefeitura, o doutor Sandro. E queria estar falando 3 coisas para vocês. A primeira é relatar a nossa ida ontem à Secretaria de Segurança Pública. Estivemos com o secretário, junto com o seu prefeito municipal, com o Enésio do Conseg, e com quem agendou para que nós estivéssemos lá foi o deputado Celino Cardoso. Estivemos lá conversando sobre questões de segurança ou de insegurança do nosso município. O secretário foi bastante atencioso, nos deu algumas expectativas positivas, ficou de dar algumas respostas de imediato. Nós fomos falar exatamente da baixa quantidade de contingente de PMs e também de escrivões aí na prefeitura, na delegacia, investigadores, né, que está defasado. O secretário ficou de verificar junto ao comando da PM o quadro que está aqui em Mariporã. Ele tem uma expectativa que, pós-Copa, os PMs que foram agora, entraram recentemente, estão terminando a sua capacitação, estarão indo diretamente para fazer toda essa prevenção e essa segurança nesse período de Copa do Mundo, aqui em São Paulo, e, posteriormente, eles serão remanejados para os lugares e, possivelmente, Mariporã vai ser contemplado com mais homens aqui à disposição. Mas ele também, e foi pedido de uma forma muito veemente, que ele pensasse mais rápido e atendesse, porque nós estamos com um quadro bastante defasado. Boa parte dos PMs estão afastados, segundo o relato do próprio comandante aqui, e tivemos um papo amigável, sentido do secretário, que é um promotor de carreira, o empenho e a vontade de atender. São expectativas positivas.
falamos também da quantidade de viaturas que nós temos aqui disponível, que são, nem vou falar muito para a bandidagem não ficar sabendo da nossa vulnerabilidade, mas eu acho que alguma coisa deve sair. É um pedido do CONSEG de Mariporã, junto com o prefeito, que teve um empenho muito grande para que pudéssemos lá estar, e a nossa contribuição, que é mais que obrigação. Gostaria também de estar falando para vocês, meu segundo assunto, vou pular. Eu vou falar com vocês, essa questão da ditadura que nós estamos aqui, não podemos deixar passar em branco, né? E hoje, ainda bem, e eu estou contente, são 50 anos, nós vivemos metade com ditadura desses 50 anos e a outra metade com democracia. É só comparar e ver o resultado disso tudo. Não vou entrar no detalhe, porque houve violência das duas partes, não foram só os militares que estavam no poder, foi um golpe, tomaram o poder na mão grande, com a força do Exército, e tiraram um presidente eleito pelo voto popular. Vou dar só um número, um dado, para a gente poder entender o que significa a democracia. Naquele momento, falando de um indicador, que é um indicador social, que hoje está em moda, mas foi recuperado durante a nossa democracia, que é a desigualdade social. A ditadura recebeu o país com um indicador que estava na faixa de 0,50. Quanto mais cresce, mais desigualdade social. Ela entregou a mais de 70. 70% do que se produzia na economia do país era distribuído para 10% da população. Os outros 90% da população consumiam os 30% restantes. A desigualdade estava aí. Deixou a inflação, deixou uma dívida externa enorme. Eu estou falando do ponto de vista de gestão, porque eu fiquei feliz que eu vi o resultado da pesquisa que foi feita pelo Datafolha, com a população brasileira, perguntando a comparação entre os regimes, e o nosso povo quer a democracia, e faz crítica aos desmandos, à corrupção, que é latente. E nós aqui que estamos hoje, eleitos pelo povo, pelo voto popular, temos que respeitar muito e fazer prevalecer a democracia no seu limite. E democracia é cumprir com as leis. Não é tão complicado, é cumprir com a Constituição. Agora, nós temos aí 20 e poucos anos de democracia, não foi o presidente Sarney eleito pelo voto popular, ele foi ainda eleito no Congresso Nacional pelos votos dos deputados. Ele não foi o primeiro presidente, ele foi o primeiro presidente civil, mas não eleito pelo voto popular. Infelizmente, foi o Collor o primeiro que teve aquela situação que saiu do mandato, etc. Mas nós tivemos uma trajetória, conseguimos diminuir a inflação. Tem muita gente aqui com 20 anos de idade que não sabe o que significa inflação. Não sabe o que significa inflação. E nós conquistamos isso com a democracia, com falhas. Nós temos que aprimorar o processo, é minha opinião. Há muita tragédia, há muita coisa. E os militares, as pessoas, hoje no Congresso Nacional houve um debate, as pessoas estavam lá, e houve um grupo de pessoas que colocou uma faixa enaltecendo o governo militar. É legítimo as pessoas terem opinião. Ninguém é dono da verdade e ninguém sabe tudo. Pois não. Vereador, até foi um assunto até que o senhor tocou, muito importante. Esses dias até os meus filhos, né, me indagaram, pai, né, o que é inflação? Todo mundo fala sobre esse negócio de inflação, então eu acho que cabe muito bem, né, a condição que o vereador está se colocando, que em 20 anos, quem tem 20 anos, muitas vezes não sabe o que é inflação. E, então, é um ponto importante do seu pronunciamento. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Só quero concluir falando o seguinte. Sabe o que é democracia? É a presidente do país
que participou da luta armada, e ontem ela defendeu o acordo que foi feito no processo de redemocratização. Ela, vítima de todos os desmandos da ditadura, pessoalmente, como estadista, ela defendeu que nós temos que preservar a ordem, temos que preservar a Constituição, temos que preservar o que está, a legalidade. Nesse sentido, ela não foi uma pessoa que trouxe todo esse rancor de quem sofreu na pele. Ela não trouxe. Ela trouxe uma posição de uma presidente democrata que respeita a Constituição, que respeita a lei. E isso é democracia. Não é o interesse individual, é o interesse do coletivo, é o interesse das pessoas como um todo. E ela se posicionou. Não estou fazendo a defesa da presidente do ponto de vista eleitoral, não. Estou dizendo que ontem eu fiquei contente. Fiquei mais contente ainda que os jornais que fizeram editoriais nessa data de 31 de março de 1964, Estadão, Folha, Globo, Jornal O Globo, eles estão fazendo ressalvas sobre aquele editorial e explicando que, naquela conjuntura, eles pensavam que aquilo ali era o melhor para o país e, por isso, eles, naquele momento, escreveram daquela maneira. Eu fiquei feliz de ouvir o repensar de posições. E isso, a democracia possibilita a gente reconhecer os nossos erros. E a nossa democracia precisa corrigir muitas coisas, principalmente a corrupção, principalmente os desmandos. Pois não, vereador? Vossa Excelência. Pois não. Vereador. É verdade, o Estadão apoiou a ditadura, apoiou o movimento militar para tomar o poder. Um erro que eles reconheceram depois. Mas tudo se deu por conta do medo que a população tinha do comunismo. E aí começou tudo aí. Exatamente. Nós temos sempre que buscar algum espaço para justificar o que foi que aconteceu nesse país, porque não foram só os militares que deram o golpe. Tinham pessoas, empresários que investiram forte. Tinha um país que costuma ser o dono da verdade e mandou a frota aqui para fazer a sustentação armada. Bom, eu vou concluir, porque eu não estou aqui para dar aula de história, mas eu, como uma pessoa que vivenciou, como o doutor Oswaldo, ele com poucos cabelos, os meus, graças a Deus, ainda existem, são brancos, eu tenho um período que eu vivi, antes eu tinha 12 anos quando aconteceu. E os meus professores, e estou concluindo, viu, gente, eu peço desculpas, mas os meus professores, eles estavam extremamente preocupados, era isso que eu lembro desse período. E só fui entender a ditadura vivendo em vários outros momentos aí. Obrigado e desculpa o ter ultrapassado o tempo. Solicito ao segundo secretário dessa casa, doutor Oswaldo Loureiro Filho, se há vereador inscrito para fazer uso da palavra. Vereador Walid Ali Hamid. A palavra, vereador Ali Hamid. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Queria, primeiramente, até acompanhar essa questão da segurança que tem nos assolado muito, e nosso presidente aqui, muito bem, tem nos representado, já é uma pessoa que é aposentada, mas tem a sua atividade de trabalho todos os dias. Queria agradecer ao senhor por nos representar ontem junto ao secretário de Estado de Segurança. Queria também enviar um ofício para o mesmo, solicitando também uma viatura de ronda escolar para a Terra Preta, senhor presidente. Lá nós sabemos que só tem dois policiais, uma viatura, e a base à noite não tem ninguém. E sabemos também que a delegacia de Terra Preta fecha às 6 horas da tarde. Não tem ninguém, então a população se vê muito acuada. É um problema muito grande que nós temos. Já disse outras vezes aqui que, sim, isso é um ofício, que outras vezes que a população liga para o Copom não tem o mapeamento da cidade, que é uma luta que está sendo batalhada aqui embaixo.
porque não consegue encontrar no GPS da polícia a determinada rua. E antigamente, como era referência, a gente conseguia. Hoje tem essa dificuldade. E queria também enviar um ofício à ETM que inclua o itinerário da Pedra Vermelha aos sábados, das 8 às 14 horas, e segue abaixo um anexo. Também solicitar o subprefeito Terra Preta para que ele possa cascalhar a estrada do Corumbá e a estrada Vítor Odorico Bueno, próxima a Canjica, próximo também ao Mato Dentro, e também cascalhar o residencial Marisol. Queria aqui terminar, fazer uma parte do término desse ofício, só agradecendo a presença do nosso querido amigo Júlio Ruiz, que está aqui, é uma pessoa que faz falta, as pessoas não tiverem oportunidade de conhecer o senhor, vereador, mas eu queria deixar uma passagem aqui dele, para que só saiba um pouquinho quem é esse grande homem aí. Está aqui com o seu sogro, seu Martins, pessoa de alta classe. Isso é um sogro de primeira, Júlio. E eu lembro que naquela tribuna, era do outro lado ali, a gente tinha um problema no Mato Dentro, e tinha uma caçamba, que antigamente não se fazia coleta semanalmente, então havia uma caçamba dessas de lixo, essas grandes, de caminhão rolon que puxa, e a gente tinha uma dificuldade, porque o caminhão da prefeitura tinha quebrado. E eu clamei ali um apoio, alguma coisa assim, e o Júlio se propôs aqui a pegar esse caminhão. E no sábado, dia chuvoso, o caminhão estava lá recolhendo, Júlio, só para o pessoal saber que a pessoa que Vossa Excelência é. Agradecendo. Também, aqui só para concluir, que os nossos amigos já disseram aqui, sobre a ditadura militar, eu acho que não tem mais nada a concluir, depois de vocês falarem, que não tem justificativa quando a gente pensa em segurança hoje no país, senhor presidente. A gente pensa que não tem mais jeito, né, as coisas. A gente fica triste, a gente vê o noticiário, todos os canais, um alto índice de audiência, todo aquele boletim policial que passa nos canais de telejornal hoje. A gente fica fixado naquilo, porque a gente vê aquele monte de desgraça, que é a palavra certa, senhor presidente, que está acontecendo, mas a nossa vida é tão apertada, a nossa vida é tão corrida, que a gente tem que correr atrás do nosso pão, e a gente não se preocupa com o nosso país, né? Então, eu não podia deixar aqui de falar que muito a gente escuta falar que só, novamente, os militares dariam um jeito nesse país, mas não é isso, não. Não é isso, a gente não tem esse conceito. Assim como também não tem o conceito que o comunismo também vai resolver o problema do país. Que isso foi o grande chavão que o doutor Oswaldo colocou muito bem aqui. O grande chavão foi esse. Os Estados Unidos queria, de todo jeito, fazer igual ele fez no Vietnã, fazer igual fez na Coreia, repartir no meio. Tanto é que as tropas americanas partiam dos Estados Unidos, estavam chegando no Espírito Santo para cortar o Brasil no meio e separar o que eles queriam capitalista e o que eles queriam comunista. E o governo, prevendo isso, como aqui foi muito bem explicado pelo professor Écio, diversas ações de todas as modalidades da classe brasileira interviram isso, os militares interviram e deram esse golpe de Estado. E isso provou que não foi a melhor solução. Porque, infelizmente, com todo respeito ao militar, né, e toda a sua particularidade, mas o militar tem que cuidar de segurança. Quem cuida do povo realmente é quem gosta de povo, quem está na rua, quem sente o que o povo sente. Então, isso é mais do que necessário hoje, essa democracia que a gente vive. As pessoas têm que dar valor. Foi muito bem colocado aqui de início com o professor Édio. O que a gente vive hoje é a diferença do passado. Nós não tínhamos a situação que a gente tem hoje de falta de segurança, não tínhamos essa questão hoje desse medo que a gente vive, mas também, como a gente diz, né, um velho amigo diz, né, é melhor um passarinho de gaiola morrer em liberdade do que morrer preso, né? Então, a gente fica de exemplo, o que não dá certo, a gente não copia, a gente não refaz. E hoje a gente vive nossos tempos e a gente tem que aproveitar cada momento que a gente está aqui, porque tudo isso aqui é passageiro. Se a gente não aproveitar, tudo se vai e a história fica. E nós não participamos dela. É isso que nos preocupa e que nos motiva a estar aqui. Uma boa noite a todos.
Solicito ao segundo secretário, doutor Oswaldo Loureiro Filho, se há vereador inscrito, para fazer uso da palavra. Vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira. Com a palavra, vereador Marcinho da Serra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores presentes, boa noite. Quero aqui cumprimentar o meu amigo, ex-vereador Júlio Ruiz. Esse homem dispensa comentários, eu falo sempre com os outros vereadores novos da casa que o Júlio Ruiz é uma pessoa que, hoje inclusive estávamos falando dele, uma pessoa que gostamos muito e que faz falta nessa casa. Mas é isso, vamos falar aqui, senhor presidente. Eu gostaria que fosse enviado ofício ao senhor prefeito e estendendo também esse mesmo ofício ao secretário de Cultura, senhor Juan Carochana, parabenizando pelo evento, pela festa dos 125 anos, comemoração dos 125 anos que realizamos agora nesse último final de semana, do dia 27 até domingo passado, com várias atrações musicais na nossa cidade. Também foi, quem esteve lá, quem participou, viu que foi uma festa muito bem organizada, bonita. A Secretaria de Cultura trouxe uma peça teatral, Esse Lado para Cima, muito bonito, gostoso de se assistir. Eu estive lá presente, assisti. Isso foi trazido através do Circuito Paulista de Cultura, que vai estar no nosso município durante alguns dias, não sei exatamente o dia, mas eu posso averiguar depois e passar. E vai ter várias atrações ao longo desse mês. Também trouxe, a Secretaria de Cultura também trouxe o maestro João Carlos Martins, com a orquestra do SESI, abrilhantou o nosso sábado. Também teve grupos regionais, isso é importante deixar isso claro, que teve a oportunidade dos grupos regionais se apresentarem. Na quinta-feira, o Grupo Arte Popular e, finalmente, no domingo, a cantora Paula Fernandes, exatamente, esteve no nosso município fazendo o show e, mais uma vez, nossa população compareceu e mostrou ser um povo ordeiro. Por que ser um povo ordeiro? Porque estavam em redes sociais pessoas de má índole chamando para manifestos, chamando para fazer algazarras, fazer bagunça na nossa cidade, e graças a Deus essas pessoas não foram. Se foram assistir o show e assistiram quietinho. Então eu gostaria de deixar isso claro, que a população esteve presente, povo ordeiro, não teve bagunça, não teve incidente. A nossa cidade mostra que realmente, com tudo que nós estamos passando, as dificuldades que todos sabemos que estamos passando, mas sabemos separar uma coisa da outra. O que foi apresentado nesse final de semana foi cultura para a nossa cidade, foi alegria para a nossa cidade. E as pessoas que estavam se manifestando aí para fazer bagunça, infelizmente, graças a Deus, né? Felizmente não foram, e graças a Deus deu tudo certo, percorreu tudo bem. Gostaria aqui de falar, que a gente sabe que muitas pessoas falam das coisas que estão sendo feitas. Eu gostaria de deixar aqui que nossa cidade está ganhando, nesses 125 anos, estamos comemorando algumas obras, né, senhor presidente, que está sendo feito na cidade. Por exemplo, iniciaram agora essa semana 15 ruas que estão sendo pavimentadas, a reforma e adequação do prédio conhecido como Violeta Vijan, a qual será destinado lá e será levado para lá a Secretaria de Saúde e, posteriormente, a construção do nosso novo hospital. Então, nessa adequação, só para as pessoas saberem, será reformado o prédio existente e levaremos para lá toda a área da saúde para lá, a qual sairemos do aluguel e vai ser economizado cerca de R$25 mil por mês. Se a gente colocar na ponta do lápis, em 4 anos dá R$1 milhão. Foi exatamente o que nós pagamos no terreno. Então, você vê que foi um investimento muito bom. E já iniciou as obras. A UPA de Terra Preta, que está sendo feita, unidade de atendimento em Terra Preta, já está sendo feita. Vale lembrar que já foi encerrada a licitação do concreto, a qual será usada em algumas ruas, como alternativa aí para diminuir aquela dificuldade de estar toda hora passando máquina, estar fazendo serviço de manutenção. Então, já terminou esse trabalho de licitação, agora vai começar a ser a parte técnica, quais ruas serão feitas.
E também estão sendo aí licitadas, acho que essa semana estão soltando as licitações das 2 unidades básicas de saúde. Então, a cidade ganha, sim, com os seus 125 anos, está ganhando várias obras aí na nossa cidade, que tenho certeza que tão breve estará. Esperamos aí que, se todos os recursos que forem liberados, todos os senhores vereadores foram atrás, eu tenho certeza que estarão sendo liberados, a cidade se transformará num canteiro de obras. É só isso, senhor presidente. Obrigado e boa noite. Solicito ao segundo secretário, o doutor Oswaldo Loureiro Filho, se há vereador inscrito, faz uso da palavra. Vereador Valdeci Fernandes. Com a palavra, vereador Valdeci Fernandes. Senão os pais me matam lá, senão meus primos me matam. Porra, você não briga nem pelo nosso ônibus, cara. Pode mudar no Hortolândia. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e senhores e senhoras presentes e quem nos assiste pela internet. Eu subo à tribuna para fazer 3 ofícios. Meu primeiro ofício para o senhor prefeito é que seja feita manutenção nos brinquedos no espaço viário Mário Covas. E o segundo ofício, eu gostaria de que fosse enviado ao senhor prefeito, pedindo que o departamento competente fizesse limpeza e capina do bairro da Vila Sabesp, próximo à gruta. Terceiro ofício, senhor presidente, gostaria que fosse enviado à senhora deputada Regina Gonçalves, aonde 6 meses de trabalho que eu venho trabalhando com ela, ela tem enviado emendas para Mariporã, um carro para o meio ambiente, que já está disponível, está sendo usado no meio ambiente, 150 mil de infraestrutura que já foram liberados, que foi assinado agora o convênio na semana passada, o prefeito assinou o convênio, 30 mil reais na academia ao ar livre, que o convênio já foi assinado, e 400 mil OBS para a construção 400 mil para a construção da OBS. Então, agradeço à deputada pelo empenho que tem prestado à nossa cidade. Eu fico muito agradecido. Boa noite a todos. Solicito ao segundo secretário, doutor Oswaldo Loureiro Filho, se há vereador inscrito, faz uso da palavra. Vereador Juvenil de Oliveira Dantas. Com a palavra, vereador Juvenil de Oliveira Dantas. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores e aqueles que nos assistem pela internet, boa noite. Gostaria aqui, como os nobres colegas aqui, cumprimentar o ex-vereador Júlio Ruiz também. Eu não fazia parte dessa Casa de Leis como vereador, mas acompanhava, semanalmente alguns trabalhos. Eu lembro da luta que o Júlio Ruiz aqui ele compartilhava com seus colegas. Senhor presidente, eu gostaria de encaminhar um ofício ao prefeito, no sentido que o prefeito comunique ao superintendente da Arteres, a empresa concessionária da rodovia Fernão Dias, para que ele encaminhe a essa Casa de Leis, uma lei que existe, para que a gente possa, no sentido de fiscalizar essa empresa, quantas obras que ela vem fazendo nos acessos aos bairros, ali da região do Túnel, que é a divisa de Mariporã, São Paulo, até a divisa lá de Terra Preta. Isso no sentido de todos os acessos, para que eles esclareçam para a gente se está adequado a essas melhorias e se eles não estão impedindo que os moradores possam transitar, naquelas regiões dos bairros. Se existe a lei municipal, ela tem que ser cumprida. Então, nesse sentido, gostaria de oficiar o prefeito. O maior problema ali na região da Cancelata, o ônibus, o transporte coletivo da Escola Odarico, ele não consegue trafegar, porque eles fecharam os 2 acessos e o ônibus não consegue vir até a região do Júlio ali. O Júlio tem uma empresa. Ali também o ônibus não consegue voltar. Mesmo que ele queira, ele não consegue voltar e acessar Fernão Dias.
Então fica muito difícil, eles estão sem alternativa totalmente. Então, gostaria de contar com o apoio do prefeito nesse sentido. Segundo ofício, reiterando o ofício que este vereador encaminhou, solicitando a limpeza na Avenida Berna. O mato já avançou e como o asfalto lá não é tão largo, as pessoas não têm acesso para caminhar e aí coloca em risco a integridade de todas as pessoas que caminham. Então, nesse sentido, gostaria de reiterar o ofício para a limpeza e a capina na Avenida Berna, ali no Parque Suíço. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Solicito ao segundo secretário, doutor Oswaldo Loureiro Filho, se há vereador inscrito, fazer uso da palavra. Não há mais vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo mais vereador inscrito, convido o vereador e presidente desta casa, Écio Minossi Júnior, que retorne aos trabalhos. Obrigado, vereador. Faremos agora um minuto de silêncio, homenageando a senhora Regina Soares Pimenta e o senhor Antônio, a pedido do vereador Aladim Rafael Tadeu, e o seu Antônio Sérgio dos Santos, a pedido da vereadora Tia Val. Na ordem do dia, serão discutidos e votados o projeto de lei, discutido e votado o projeto de lei 186 de 2014. Solicito ao primeiro secretário que leia sua ementa. Projeto de lei número 186 de 2014. Prefeitura Municipal de Mariporã dispõe sobre a alteração de dispositivos da lei número 3.273, de 27 de agosto de 2013. Coloco em discussão o projeto de lei 186. Algum vereador para discutir? Para informar aquelas pessoas, as pessoas presentes, os senhores vereadores que estão com cópia do projeto de lei e o público que nos assiste, trata-se de uma modificação no quadro de cargos de provimento efetivo do IPREMA, o Instituto de Previdência Municipal. Então, sendo alterado o quadro com os servidores auxiliar de serviço, um cargo, agente previdenciário, 2 cargos, e agente contábil, 1 cargo. Trata-se de modificação da lei anterior. Coloco em votação, e é simbólico, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade, em primeira e única votação, o projeto de lei 186 de 2014. Passaremos agora para a explicação pessoal. Solicito ao segundo secretário que proceda à chamada dos vereadores inscritos para a explicação pessoal. Não há vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo vereadores inscritos para falar, convido a todos para a próxima reunião ordinária, no próximo dia 8 de abril, e dou por encerrada a presente reunião. Boa noite a todos.